todos sejam muito bem-vindos a mais essa apresentação aqui na nossa Unidarma Online, hoje para tratar desse tema espetacular, poder mental alfa-psíquico. E quando a gente fala de poder mental, nós estamos falando dessa força interna que você carrega dentro de você mesmo. Não estamos falando de um poder, de alguma coisa fora de você, de alguma coisa que você precisa fazer, assim, buscar lá fora, ou tem que fazer alguma coisa muito especial para ter isso com você. Isso já é seu, isso já te pertence. Você apenas precisa, obviamente, saber utilizar. Pense em quantas e quantas coisas na nossa vida que já nos pertencem, mas nós não sabemos usar, não é verdade? O exemplo mais óbvio ultimamente é a internet. Quantas coisas da tecnologia já estão aí disponíveis, mas a pessoa que não tem conhecimento ou que está começando agora, ela não sabe exatamente como usar tanta tecnologia, tanta informação, tantos recursos disponíveis, né? Às vezes eu recebo e-mail de algumas pessoas e elas me escrevem a mensagem inteira no campo assunto do e-mail. E aí a mensagem vem a assinatura dela. Às vezes acontece, né? Por quê? É uma tecnologia que todo mundo está usando, mas muita gente ainda não sabe, né? Então a pessoa vai lá, não tem dúvida nenhuma, ela começa a escreve a mensagem inteira, aí vem aquele assunto gigante, né? Ou seja, é uma coisa que está disponível, só que a pessoa ainda não sabe usar. Com o tempo vai saber usar, aí eu retorno e me fala, olha, você mandou a mensagem inteira no campo assunto, então a próxima vez escreve no campo mensagem, para vocês verem. E assim, isso é apenas um exemplo bobo, mas pense em quantas e quantas coisas estão aí, né, disponíveis, a gente pode usar, mas ou a gente usa errado, ou a gente nem sabe que poderia usar aquilo. As nossas forças mentais estão nesse mesmo patamar. Conquanto que nossa força mental, o número de pessoas que sabe utilizar corretamente o seu poder é muito pequeno. Ainda hoje, eu estava acessando o meu canal do YouTube, tem uma moça, não lembro agora o nome dela, escreveu assim, Cris, eu também tenho pensado assim, pensamento positivo, mas ainda nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque não está sabendo usar a força mental da forma adequada. Eu falei, entre nessa sala, na palestra de hoje, participe, você vai ver lá por que certas coisas não estão dando certo na nossa vida. Bom, então nós vamos começar essa atividade com essa nossa motivação, aprender a utilizar melhor o nosso recurso interior. E eu começo essa apresentação com essa pergunta. Não seria bom, pensem comigo agora, vamos nos localizar aqui no tempo e no espaço. Não seria bom que seus sonhos, os seus sonhos mais belos, os seus desejos mais nobres, mais legítimos, todos eles se tornassem realidade? Não seria bom viver uma vida próspera, bem-sucedida, com dinheiro suficiente para você fazer aquilo que você tem desejo, presentear as pessoas que você ama, trazer conforto, proporcionar segurança para os seus pares, para as pessoas que estão aí do seu lado? Não seria maravilhoso gozar de uma saúde espetacular, poder ir para onde você quiser, ter a energia que você bem desejar, acordar de manhã com disposição e vitalidade, chegar no final da noite motivado, satisfeito pelo dia que você viveu? Não seria uma coisa realmente extraordinariamente espetacular viver ao lado de uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que te oferece o amor que você se julga merecedor e você também poder amar essa pessoa na mesma medida? Enfim, não seria maravilhoso podermos, todos nós, vivermos uma vida abençoada? Pois bem, essa vida abençoada, ela é perfeitamente possível para todos nós. Todos nós não apenas merecemos uma vida abençoada, como todos nós temos a possibilidade de realizar isso. E a capacidade de realizar essa vida espetacular, ela está em nosso próprio ser. Porém, como foi a introdução de agora mesmo, como nós não sabemos utilizar muito de nossos recursos, é como se você fosse a comparação é meio inadequada, mas uma máquina extremamente avançada, sendo operada por uma pessoa que não tem treinamento para operar aquele equipamento, né? É como se você tivesse um computador de última geração
e você liga o computador e a única coisa que você faz naquele computador é uma conta de mais e uma conta de menos. Todos os outros recursos de toda essa tecnologia disponível, você simplesmente não sabe usar. E, consequentemente, não vai obter os benefícios dessa máquina, desse equipamento, aqui na nossa analogia, que é o seu cérebro. Inclusive, em se tratando de tecnologia, às vezes quando você vai comprar um computador, dependendo se é um vendedor que realmente entende o que está fazendo, ele faz essa orientação, olha, preciso saber por que você vai usar o computador, né? Porque de repente você vai comprar um computador que tem muita tecnologia e você só quer escrever texto, então você está pagando um preço muito alto para fazer um serviço menor, né? Às vezes acontece isso. Bom, o nosso cérebro, a nossa força psíquica, a nossa força mental é estupenda, é extraordinária, ela é detentora de um poder inimaginável, mas nós fazemos muito pouco uso desses recursos. E hoje, na apresentação de hoje, e eu tenho certeza, se você for espertinho, se você for espertinha, se você acompanhar, inclusive recomendo que tenha papel e caneta na mão, acompanhar o que nós vamos estar falando aqui, eu tenho certeza que ainda hoje, ainda nessa noite, você saberá utilizar um pouco mais essa sua força mental. Estão vendo aí no título Poder Mental Alfa-Psíquico. Poder Mental Alfa-Psíquico. Cris Almeida, alfa-psíquico, o que é isso, né? Que palavra esquisita. Meu Deus, que palavra diferente. É alguma coisa assim mística, alfa-psíquico? É alguma coisa assim da nova era, alfa-psíquico? O que é esse negócio alfa-psíquico? Calma, vou explicar para você. Vamos entender o que é, então, esse poder mental alfa-psíquico. Vamos cortar a palavra em duas. Primeiro, alfa. Por que alfa? Se você for num neurologista e solicitar para ele fazer um eletroencefalograma, ele vai colocar um monte de fiozinhos na sua cabeça e vai sair um papel impresso com a frequência do seu cérebro. E você possivelmente, alguns na sala talvez já fizeram isso, né? Outros ainda não. Mas quando a gente faz uma medição da frequência cerebral, você vai perceber que existem 4 frequências principais. A frequência beta, que é o aqui e agora, quando o seu cérebro que é os neurologistas agora me perdoem, estou simplificando, tá? É uma esponja cheia de água, sal, movida a eletricidade. O seu cérebro é mais ou menos assim. Embora seja a estrutura mais complexa no universo conhecido, isso você pode... Qualquer cientista renomado vai dizer a mesma coisa. O cérebro é a estrutura do universo mais complexa conhecida. O telescópio Hubble está avançando milhas e milhas distante do planeta Terra, mas até hoje não encontraram nada mais espetacular do que o cérebro. Então essa esponja salgada, né, movida a eletricidade, ela possui frequências cerebrais, frequências elétricas. Então quando você está aqui agora me ouvindo, se você estiver prestando atenção, o seu cérebro está numa frequência aproximadamente entre 14 e 25 ciclos por segundo. Essa é a, abre aspas, velocidade do seu cérebro. Mas se você começar agora a fechar os olhos, respirar e prestar atenção na sua respiração, seu nível cerebral começa a cair. O eletroencefalograma vai desacelerar. E o seu cérebro vai estar numa velocidade entre 7 e 14 ciclos por segundo. Existem ainda outros níveis mentais que não nos interessam agora. O estado θ e o estado delta, que é o estado de sono de sonho e o estado de sono profundo. Nós vamos nos concentrar apenas nessa onda alfa. Por que alfa? Porque nós já descobrimos, isso não fui eu, né? Existem centenas de pesquisadores que já chegaram à mesma conclusão, que o seu estado psíquico de poder, o seu estado mental de poder, ele acontece quando você está em alfa. É no estado alfa, por exemplo, que o trabalho de hipnose é feito. E é no estado alfa que seus traumas ficaram armazenados. E é lá que eles serão, ao mesmo tempo, retirados. É quando você acessa o estado alfa que você realmente está numa frequência cerebral apropriada para a manifestação do seu poder. Por isso que pensamento positivo apenas não resolve.
Não adianta você só pensar positivo. Você tem que pensar positivo, mas nessa frequência alfa. Por isso que a colega escreveu lá no YouTube, eu penso positivo, mas a coisa não acontece, porque você precisa estar na frequência adequada. Porque quando você está na frequência beta, que é agora, né, é o que acontece muitas vezes, a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você fecha os olhos, relaxa e começa a ter contato com o padrão de informação que você deseja daqui para frente, aí isso começa a ficar impregnado de uma maneira completamente diferenciada no seu cérebro. Então, alfa psíquico. Então, alfa já está explicado. Quando a gente fala alfa psíquico, nós estamos falando da frequência alfa. E psíquico? Bom, psíquico é muito fácil de definir. Psíquico é tudo aquilo que não é corpóreo. Não é? Então, nós somos um corpo e uma mente. Ou alguns gostam de pensar assim, temos um corpo e uma alma. Ou temos um corpo e um espírito. Tanto faz. O nome que você dá, não importa. Tudo isso nós vamos chamar de psíquico. Então, dizendo em outras palavras, o que é psíquico? É tudo aquilo que é você, exceto a parte física. Né? Então aqui entram os pensamentos, as emoções, os sentimentos, etc. Então quando a gente fala de poder mental alfa psíquico, nós estamos dizendo assim, vamos fazer uso de uma tecnologia psíquica, ou seja, não mental, não física, uma tecnologia que engloba pensamentos, emoções, sentimentos. Se você quiser, né, isso vai depender de cada um, até a parte espiritual, isso se você quiser, nós vamos usar essa força psíquica em estado alfa. Ou, melhor dizendo, nós vamos aprender a entrar em alfa, nesse estado de relaxamento profundo, e para aí então ativar o nosso psiquismo. Isso é poder mental alfa psíquico. E aí está a frase conhecida, né, de Décimo Júnior Juvenal, na verdade mais conhecido como Juvenal, mas a referência histórica é Décimo Júnior. Esse Juvenal, ele era um poeta na época romana, ele é um poeta romano. Se eu não me engano, depois tem que pesquisar no Wikipédia, agora eu não lembro, acho que ele viveu na época aí de 50, 60, nasceu na época de 50, depois de Cristo. E ele tinha uma poesia, e nessa poesia ele dizia que nós devemos pedir para os deuses, não é riquezas, não é bens materiais, não é isso, não é aquilo. Nós devemos pedir para os deuses uma mente saudável num corpo saudável. Essa é a frase correta desse poeta Juvenal, poeta romano. Daí veio a frase mens sana, in corpore sano, uma mente sadia ou uma mente saudável num corpo saudável. E é exatamente isso que acontece. Então, uma pessoa, por exemplo, que está adoecida, se ela começa a regular os seus padrões mentais, se ela faz uso, por exemplo, do poder mental alfa psíquico e se coloca no estado vibracional, mentalmente falando, de saúde, de equilíbrio, o corpo dela começa a reagir de acordo. Olha que coisa interessante. Ou uma pessoa que está endividada, está ferrada, né, está devendo para Deus e todo mundo, o cartão de crédito já foi para o espaço, né? Mas ela começa a trabalhar o padrão mental com a técnica alfa psíquica, essa mente que agora ficou saudável, uma mente financeiramente saudável, vai trazer para mim uma conta bancária financeiramente saudável. E assim por diante. A gente poderia aplicar isso para tudo. Só que nós temos um problema aqui. Nós temos um problemão. Que problema é esse? Olha só, essa imagem. O que essa imagem traz para nós? Olha que figura interessante, né? Um corpo grandão, uma cabeça pequenininha. Esse é o retrato, infelizmente, da maioria das pessoas que estão aqui no nosso planeta, né? Só se preocupa com o externo, só corpo. E quando eu falo corpo, só a parte material, né? Não é só corpo no sentido de só ficar na academia, não é isso. Isso também, mas não é só isso. Mas só se preocupa do lado de fora. E o alimento mental que essas pessoas estão recebendo diariamente é puro lixo, né? O que estamos fazendo com o nosso poder? Nós estamos apenas no início dessa apresentação, mas você já entendeu. O nosso poder provém do nosso psiquismo. Um psiquismo forte, um psiquismo bem direcionado, uma mente
firmemente estabelecida em seus propósitos, ela vai ter um potencial de manifestação no mundo espetacular. Mas se você está alimentando o seu psiquismo com... Aí você liga lá na televisão, é novela. O que você vê na novela? Traição, um que roubou a mulher do outro, um que pisou em cima do outro. Aí você muda, vai para o jornal. Aí é guerra, é assassinato, é não sei lugar o que explodiu, é crise de mais não sei o que. E você só vai alimentando a sua cabeça com isso, né? Com tragédias, com desgraça, com coisas ruins. O seu poder mental vai, até por um processo de osmose, né, vamos dizer assim, o seu poder mental vai ficando tão destruído, tão fraco e tão mal resolvido quanto as informações que você vem recebendo ao longo de toda a sua vida. Por isso que é muito importante, hoje nós estamos aqui por isso, quando a gente fala poder mental alfa-psíquico, temos que saber como alimentar o meu alfa-psiquismo. Como é que eu faço para que eu cuide sim do meu corpo, das minhas questões materiais, mas que eu tenha uma cabeça forte o suficiente para destruir qualquer doença que apareça, forte o suficiente para dar a volta por cima de qualquer complicação financeira, forte o suficiente para transformar-me numa pessoa repleta de autoestima, de autoconfiança, atraindo para a minha vida relacionamentos harmoniosos e assim por diante. Então é sobre isso que nós vamos falar. Para que você possa entender como nós vamos encaminhar e como nós vamos trabalhar essa energia mental, é preciso que você entenda que você é uma energia vibrante. Repare que o vibrante está entre aspas. Por quê? Porque toda energia já é vibrante, né? Se a energia já está em vibração. Mas aqui eu quis dar ênfase para essa expressão. Você é uma energia em constante movimento. Você é um fluxo de energia. Isso não sou eu que estou falando. Se você estudar química ou mesmo física, você vai ver que você é composto de átomos. A sua aparente matéria, né, na verdade, é energia em movimento. E você o tempo todo, né, é vamos dizer assim, uma quantidade de energia X que está se manifestando para o mundo. E eu pergunto, se você é essa energia vibrante, qual é a energia que nesse momento, nesse instante, agora, quando você está ouvindo a palestra aqui, seja o pessoal que está ao vivo, aqui ao vivo temos 178 pessoas, mas pode ser que você esteja ouvindo a gravação, estamos gravando essa apresentação. No momento que você está ouvindo isso agora, qual é a energia que está vibrando dentro de você? Você está com medo de alguma coisa? Você está sentindo falta de algo? Está se sentindo carente? Ou está com um sentimento de conquista, de realização? Dentro de você, a vibração é de prosperidade, de riqueza, de amor, de dinheiro? Ou você está sentindo ódio? Ou está se sentindo alegre? Ou está se sentindo abandonado? Ou está se sentindo confiante? Olha, pessoal, isso nós temos que entender. Alguma coisa psíquica está acontecendo dentro de você nesse momento. Já parou para pensar? Alguma coisa psíquica está acontecendo. Por isso que foi interessante a definição de psiquismo. Não é do seu corpo, não é do seu físico, mas tem algum negócio, ou é uma emoção, ou é uma sensação, ou é um pensamento fixo naquilo, mas tem alguma coisa acontecendo aí dentro de você. Você não fala assim, nossa, estou sentindo uma coisa aqui, um negócio ruim, ou uma coisa muito boa, estou me sentindo leve, estou me sentindo... Alguma coisa está acontecendo. Essa, abre aspas, coisa que está acontecendo é a sua vibração. Você está vibrando alguma coisa. Está entendendo? E a compreensão dessa vibração é fundamental para que você saiba utilizar o seu poder psíquico. Porque olha só, o seu sistema guia, quando eu falo sistema guia, nós poderíamos chamar do seu GPS interno. Existe para que você compreenda a sua vibração. O que é isso? O GPS é muito simples, né? O sistema de posicionamento global. Hoje todos os carros já vêm com GPS, mas se o seu carro não tiver GPS, você pode comprar um, coloca lá o GPS. Você coloca no GPS, eu quero ir para a rua tal, número tal. Liga o GPS e
a mulherzinha ou a voz do homem, né? Tem gente que gosta da voz do homem, a voz da mulher vai dizendo: vire para a direita na próxima bifurcação, vire para a esquerda, a 100 metros pare e vire para tal lugar, né? Siga em frente. O GPS vai dizendo o que você tem que fazer, para onde você tem que virar, para onde você não tem que virar. Pois é, você veio para esse mundo para cumprir um determinado propósito. Sabia disso? Né? Você não foi simplesmente cuspido aí pelo universo, um belo dia, eu parei aqui. Existe um propósito para você estar aqui. Está vendo a palavra aqui atrás? Dharma. Dharma significa propósito, missão. Você veio aqui para fazer alguma coisa nesse mundo. Muito bem. E você possui esse GPS, que são toda essa energia psíquica que fica dizendo para você se você deve virar para a direita, se você deve virar para a esquerda, se você deve seguir em frente. O problema é que as pessoas não sabem ou esqueceram como fazer uso deste sistema de orientação. Esse guia interior que é o seu próprio psiquismo. Quando você, preste atenção que isso é fundamental para que você entenda o que vai acontecer daqui para frente. Quando você respeita esse seu sistema de orientação interior, tudo na sua vida começa a fluir maravilhosamente bem. As portas começam a se abrir, os acordos, os convênios, tudo começa a dar certo. As possibilidades, as oportunidades surgem uma após a outra. Agora, meu amigo, minha amiga, quando você ignora esse GPS interno, quando você não dá ouvidos para esta força psíquica se manifestando dentro de você, as coisas começam a dar errado, você vai de um fracasso para outro, você tenta aqui, bate cabeça, tenta ali, não dá certo, tenta ali, mas o que não vai para frente, não consegue, não avança, porque você está desrespeitando o seu sinalizador interno. Cris, interessante a teoria, mas como é que esse sinalizador interno funciona? Olha só, eu sempre falo isso nas minhas apresentações, eu gosto do que é simples. Né? Unidharma é uma escola simples, não simplista, simples. Ela tem uma organização muito simples, muito fácil de entender. Porque tudo aquilo que eu faço eu procuro simplificar o máximo possível, inclusive nas minhas palestras. As pessoas muitas vezes gostam de me ver explicando, porque eu vou deixar, não é se tornar simplista, mas colocar as coisas o mais claro possível, porque eu entendo que é o simples que funciona. Como é que funciona isso? Esse GPS interno, ele é muito simples, muito fácil de você usar isso. O que é simples é sustentável, é o simples que funciona. Como é que funciona? Ele é o seguinte, olha que interessante. Se te faz bem, é porque é bom. Se te faz mal, é porque é mal. É simples assim, né? Não tem muita conversa, não tem muita complicação. Você está frente a uma pessoa, você tem que definir com ela um projeto. Aí você começa a sentir alguma coisa ruim, não sei, mas não está esquisita, mas tá bom, vou confiar. Aí você vai lá e assina aquele papel. Mas dentro de você estava esquisito, estava se sentindo mal. Se você estava se sentindo mal, o seu GPS interno estava dando... Sabe quando você está com o carro e o GPS fala, olha, vire à esquerda e você vire à direita? Então, aqui dentro estava apontando, vai para a direita e você foi para a esquerda. Você começa a se sentir mal. E quando você trai esta informação interna, que é extremamente simples, é isso que está aí na tela. Se é bom, te faz bem. Se é mal, te faz mal. Quando você ignora essa informação interna, normalmente dá um dia, uma semana, um mês no máximo, lá vê você a consequência negativa daquela decisão que você tomou. Né? As portas vão se fechando, nada dá certo. Pior ainda, quando você toma uma atitude muito, muito contrária à sua natureza, sabe aquelas pessoas que engolem sapo? Né? Você não queria aquilo, você não estava afim daquilo, mas tudo bem, você tem que ajudar as pessoas, tem que isso, tem que aquilo, tem um papel para cumprir, aí você engole o sapo. E de repente, você começa a ficar doente, começa a ter perda de memória, ou dificuldade de concentração, ou então fica estressado demais. As coisas começam a dar errado na sua vida, porque você desrespeitou o seu sistema de orientação interna. Quando você entende que você carrega
esse GPS dentro de você, que é o seu coração, a sua intuição, a sua força psíquica, o nome que você quer dar para isso não importa. É alguma coisa aí dentro, é uma vibração que você tem dentro de você. Quando você entende o funcionamento disso, você está preparado para fazer uso de seu poder. Porque o que acontece? Olha só que imagem interessante. Cemitério. Eu aprendi essa com o Dr. Larry Ribeiro, quando nós fomos lá em Atibaia, no curso Sintonia. Ele falava uma frase muito interessante: o lugar com os maiores tesouros da humanidade estão, sabe aonde? Enterrados no cemitério. É lá que estão os maiores gênios, as maiores cabeças, as pessoas com os melhores talentos, só que infelizmente nunca colocaram esse poder de forma manifesta ao mundo, né? Sempre deixaram para depois. Ou são pessoas com um talento espetacular, de repente é o seu caso, não do cemitério, você está aqui, mas de repente é o seu caso, uma pessoa de extremo talento, de grande potencial, poderia dar uma grande contribuição para o mundo, mas você está vivendo uma vida contrária ao seu desejo interno. De repente você é um grande artista, só como exemplo, tá? Um grande artista, um músico espetacular, mas você fez um concurso, e agora nesse concurso você vai ter um emprego fixo, né? E o seu emprego fixo, você pegar todo dia, você pega aquele monte de pasta, abre, pega o carimbo, vai carimbando aquele monte de pasta, né? E você até gostaria de se dedicar à música, uma coisa que é a sua paixão, você sempre pensou nisso, mas é um emprego fixo que você tem, que sua família vai falar se você largar desse emprego, né? Aí você deixa o seu talento, deixa o seu dom, deixa de lado o seu dharma, não ouve a direção do seu coração e vai fazer aquela coisa, porque se você não fizer aquilo, o que os outros vão falar? Os outros com Z, Z-O-T-O. O que os outros vão pensar, né? O que a sua família vai dizer de você? E aí você nega o seu próprio psiquismo. E claro, quando você vive, esse é só um exemplo, você tem um exemplo aí da sua própria vida, né? Agora estamos aqui com quase 200 pessoas na sala. Eu sei que cada um de vocês teria um exemplo muito peculiar. Então adapte essa minha historinha para a sua própria vida. O que o seu coração, a sua energia, né? O seu ser teria vontade de manifestar no mundo, mas você ainda não fez, ou por medo do fracasso, ou porque será que os outros vão pensar, ou será que isso é a coisa mais certa, mas e se não der certo, e se eu não conseguir, né? E aí eu pergunto para você, muito bem, e vão se passar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, e quando é que você vai viver o seu dharma, a sua missão, o seu propósito? Quando é que você vai deixar que a sua energia, a sua vibração original, né, a sua face original, na tradição zen budista, existe um princípio muito interessante, eles dizem o seguinte, que nosso trabalho é descobrir a nossa face original. Face original é exatamente isso. É descobrir, afinal, quem realmente você é e o que você de fato veio fazer aqui nesse mundo. E enquanto isso, você só está cumprindo papéis que lhe foram impostos. Ou que você decidiu aceitar por medo de fracassar, ou por não querer magoar as pessoas ao seu redor. Olha essa imagem que interessante. Você lança impulsos em direção não àquilo que quer se tornar, mas àquilo que está vibrando. Com a nossa vida, é exatamente esta coisa que acontece. Então, quando você não segue essa orientação interna, primeiro, você fica perdido, né? Vai na onda de qualquer um, não sabe que decisão tomar, ou quando toma uma decisão é tudo errado. E aí, então, como a nossa colega deu a contribuição, você tenta manifestar certas coisas no mundo e não consegue. Olha aí o exemplo do nosso colega na tela. A pessoa está doente. E ela quer o quê? Ficar saudável. Ela quer se curar. Ela quer estar bem. Ela quer ter energia. Ela quer estar vibrando. Ela quer estar feliz. Mas ela está na cama, está doente, está mal. Poxa vida, como é que é isso, né? Ela pensa positivo, ela quer a saúde. Por que ela não consegue se curar dessa doença? Porque ela pode querer a saúde. Mas olha como é que está a cabeça dela. Nossa, mas eu estou muito mal, né?
E será que eu vou conseguir ficar bom mesmo? Mas e se minha doença for incurável? Ih, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora Aparecida, e se eu não conseguir sair mais dessa cama? E se eu ficar pior a cada dia? Então, em sã consciência, eu, você, qualquer pessoa, nós queremos ter saúde. Mas qual é a vibração que está acontecendo aí dentro da sua cabeça? O que se passa dentro de você? É isso que você tem que levar em conta. Às vezes, o pensamento positivo tão falado por muita gente é apenas uma constatação do quanto você está mal. Você fala, meu Deus do céu, estou mal, estou endividado, estou ferrado. Deixa eu fazer aqui um pensamento positivo, eu vou ganhar dinheiro, 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 né? E amanhã você acorda e vem outra conta, pior do que a que você estava. O que aconteceu? É que esse movimento maluco, eu vou ganhar dinheiro, na verdade, a vibração disso é o quê? De que você é uma pessoa próspera? É a vibração de que você é uma pessoa rica? É a vibração de que você é uma pessoa bem-sucedida? Não! É uma vibração de uma pessoa que está desesperada para ter dinheiro. Então presta atenção que existe jeito certo para tudo. Não é mentalizando eu vou ganhar dinheiro que você vai ganhar dinheiro. Pelo contrário, se você fizer um exercício dessa maneira, com essa cabeça, com essa vibração, as coisas só vão piorar na sua vida. Quando é que você vai entender isso? Porque não é o que você está falando da boca para fora e nem aquilo que você deseja. Mas é a qualidade da energia que você está vibrando em qualquer ação, ainda que a sua ação seja, aparentemente, pensamento positivo. Né? Ou, vamos pegar o exemplo do nosso herói que está aí acamado. De repente você está passando por uma complicação de saúde séria. E você fala assim, eu fui lá em tal lugar, eu aprendi assim, eu vou mentalizar, eu vou ficar curado, eu vou ficar curado, eu vou ficar curado. Isso não adianta. Qual é a vibração básica no momento que você diz eu vou ficar curado, eu vou ficar curada? A vibração básica é que você está doente. E a prova que está doente é que você precisa ficar curado. Está entendendo? Então, muita atenção, porque nós precisamos aprender a utilizar a nossa tecnologia mental da forma correta. Aí está a resposta. É por isso que o seu pensamento positivo não está funcionando. Não é o que você fala, não é o que você deseja, é o que você vibra. Se a sua vibração é uma vibração de equilíbrio, de harmonia, de saúde, você pode nem falar nada, hein? Às vezes a pessoa não fala nada, mas ela tem uma energia boa. Né? Conhece gente assim? Pessoas que têm uma energia boa, é gostoso estar do lado dessa pessoa. Ela tem uma energia boa, uma vibração legal. Ela não precisa falar nada, ela não precisa de pensamento positivo, porque a vibração básica dela está no caminho certo. E é isso que nós temos que fazer daqui para frente. Olha só, o processo de manifestação. Manifestação do que, Cris Almeida? Do que você quiser. De uma vida espetacular, de dinheiro na sua conta bancária, de uma vida com saúde, de um relacionamento maravilhoso, de amor, fartura, abundância, tudo o que você quiser. Como é que eu manifesto qualquer coisa na minha vida? Como funciona o poder alfa-psíquico? 2 pontos. Primeiro, define o que você quer. Quando não falávamos agora há pouco do GPS, quando você liga o GPS, qual a primeira coisa que tem que fazer? Você tem que colocar lá a rua, a cidade, a rua e o número da rua, onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, na hora que você chegou, você nem sabe que chegou, né? Vai passar direto. Então a primeira coisa, sim, é definir o que você quer, o que eu desejo. Mas tendo definido isto, não se preocupe tanto com pensamento positivo. Se preocupe em deixar a sua mente com a qualidade vibracional equivalente daquelas coisas que você deseja manifestar na sua vida. Se você quer manifestar riquezas na sua vida, crie em você mesmo essa manifestação da riqueza de dentro para fora. Você quer manifestar saúde? Considere-se saudável de dentro para fora. Ou seja, o passo 2. O quanto a minha mente está sintonizada com o que eu quero. O que é essa sintonia? Muito simples. Aí está o nosso colega com o radinho na mão. Sintonia é você querer ouvir uma determinada rádio. De repente você aí na sua cidade quer ouvir, sei lá, CBN. Eu sei que em Campinas é 99.1, por exemplo. Aí você quer ouvir a CBN
FM 99.1, só que você está na AM 87.2. E aí você fica batendo no rádio porque não sai aquela programação que você quer ouvir. Mas não vai sair. Não tem como sair. A culpa não é do rádio. A culpa é porque você não está sintonizado na frequência, na faixa vibracional adequada. É a mesma coisa, o pessoal fica pondo a culpa em Deus, né? Culpa na sorte, é por causa da minha genética, é por causa disso. Não, ninguém é culpado dos seus fracassos. A culpa dos seus fracassos é porque você não está sintonizando a rádio no dial, né, na frequência adequada. Se você quer a manifestação de prosperidade na sua vida, o seu rádio, o seu cérebro, tem que estar na frequência, na sintonia, na vibração da prosperidade. Senão, por mais que você tente, o rádio não vai fazer mágica. Né? E tudo na sua vida é assim. O grande problema é que as pessoas, elas não aprenderam a fazer essa sintonia. Aí está a grande dificuldade que eu falava agora há pouco. Não é só o pensamento positivo. O pensamento positivo não está sintonizando você nessa faixa mental. Ele está apenas cumprindo o item número 1. Ele está apenas dizendo o que você quer, mas ainda não está sintonizando você naquilo que você quer. Então, Cris Almeida, como é que eu faço? Pô, legal. Parece interessante. Como é que eu alinho a minha frequência cerebral com a faixa, com a vibração daquilo que eu quero manifestar na minha vida? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou falar de egrégora. 2 personagens que trabalhavam bastante a força de egrégora. Esse senhor à direita, muitos de vocês conhecem. Psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Né? Tem até a escola junguiana derivada dele. Jung era discípulo de Freud. E ele trouxe para o Ocidente o conceito do inconsciente coletivo. Isso é egrégora. O que é inconsciente coletivo? Jung dizia assim, que numa população ou numa civilização existe um grupo de ideias, de conceitos, de verdades que é aceito pela maioria de seus membros. A isso nós vamos, esses conceitos, essas ideias, eles vão passando de geração por geração. Nós podemos chamar isso de egrégora. Egrégora é o nome que se dá para a somatória de várias mentes pensantes. Né? Jesus, nos evangelhos, ele também nos dá uma ideia de egrégora muito parecida. Ele dizia uma coisa interessante, ele dizia o seguinte, quem aqui costuma ler a Bíblia ou tem alguma vivência religiosa vai se lembrar dessa frase. Ele dizia o seguinte, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O que esse mestre estava falando? Egrégora. Quando 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 pessoas estão com a mente unida na mesma ideia, nesse momento nós criamos uma egrégora. Olha que interessante, né? E existe egrégora para tudo, mesmo que você não saiba. Você trabalha numa empresa, por exemplo, qualquer empresa. Pense aí no nome da empresa que você trabalhou recentemente ou que você trabalha atualmente. Existe a egrégora da sua empresa, o grupo daquelas pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos objetivos dessa sua empresa. Egrégora não é uma coisa só de religiões ou da psicologia. Qualquer situação tem egrégora. Agora, o problema na manifestação do nosso poder mental alfa-psíquico é esse que está na tela. Eu pergunto para você, qual é a egrégora que nesse momento você está fazendo parte? Qual é o grupo pensante que você cria uma afinidade? Ou dizendo de outra forma, a sua mente individual está alinhada com a mente coletiva de qual grupo? Porque, meu amigo, tem o ditado que diz o seguinte, né? Se você quiser ser uma águia, não fique em terreiro de galinha, né? Porque galinha não voa alto, aliás, ela não voa. Então você tem que voar com águias. Com quem você está se associando atualmente? Quais são os seus pares? Qual é o grupo de pessoas que você está criando uma afinidade mental que vai impulsionar, por essa força gregária, ou a força da egrégora, os seus próprios projetos, a sua prosperidade, a sua saúde? Às vezes acontece isso, né? O sujeito está mal,
e ele começa a receber visita. Aí se você está mal, está de cama, começa a receber muita visita, presta atenção, o pessoal já está querendo te encaminhar pro segundo tempo, vamos dizer assim. E as pessoas vão lá visitar, nossa, vamos lá visitar o fulano que ele está mal, viu? Né? Então a gente tem que aproveitar para visitar enquanto está vivo. Esse tipo de conversa, né, ele não é benéfico para a pessoa que está enferma. Você sabia disso? Mas é verdade. Você pode ficar chateado com o que eu estou falando, mas é verdade. Porque está se criando uma egrégora do quê? De que aquela pessoa está doente, ela está muito doente, ela está ficando cada vez mais doente, e pode ser até que ela morra. E aí o seu amigo pensa isso, seus parentes começam a pensar isso, um começa a ligar para o outro, olha, o fulano está mal, vamos lá visitar isso, aquilo. Vai se criando uma egrégora de doença. Você não acredita? Mas você vê isso o tempo todo. Quando um amigo, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, quando eu sei que essa pessoa está doente, eu tenho uma postura que muitas pessoas não sabem, ignoram e às vezes me criticam pelo meu comportamento. Já aconteceu isso até com um parente. Recentemente tive um parente que estava muito mal e me ligaram avisando. E depois, né, acho que 1 ou 2 dias, ligaram, olha, você ligou para o fulano, você foi lá? Eu nem liguei, nem fiz nada. E a pessoa ficou chateada, achou estranho, né? Mas o que eu fiz? Fiquei sabendo que a pessoa estava mal, desliguei o telefone, me recolhi no meu quarto, fechei meus olhos e visualizei essa pessoa em perfeita saúde. Com a minha mente, visualizei que ela estava bem, imaginei ela num campo assim, correndo, alegre, feliz, de bem com a vida, satisfeita com a vida. Fiz isso. Né? Não entrei na egrégora da doença que a maioria dos outros ali estavam pensando, porque a força gregária, infelizmente, interfere. Se você estudar as obras de Gustav Jung, você vai ver como o inconsciente coletivo, depois também, Rogers tem um trabalho voltado para isso também, o quanto a mente das outras pessoas influencia a sua própria mente. Mas aí eu estou dando um exemplo de doenças, né, ou versus saúde. Pensemos sobre a sua prosperidade. Quantas pessoas que estão convivendo com você estão efetivamente torcendo, abre aspas, pelo seu sucesso, da boca para fora, e bastou você virar as costas, tá o pessoal já conhece gente assim? Ou tem a intuição de que existe gente assim? Pois é. Essas pessoas não estão te ajudando, né? E você aí preocupado, o que os outros vão pensar, o que vão falar, vivendo em função dessas pessoas todas, quando no fundo, você conhece gente assim. Oh, se conhece, hein? Quanta gente nesse mundo é assim, né? Como é que se diz? Né? Da boca para fora, na sua frente é uma beleza, gosta de você, né? Te aplaude, elogia você, né? Mas bastou virar as costas, ela já está lá com o amigo, já está lá com a amiga, né? Ó, descer o sarrafo, como a gente fala, né? Então, essa egrégora, ela prejudica você. Então, para, vamos dizer assim, contribuir positivamente, para que a gente possa usar nosso poder mental alfa-psíquico de uma forma construtiva, há muito tempo atrás, eu havia criado um projeto, inclusive até o nome na época soava meio estranho, depois a gente se acostumou, chamava Fraternidade dos Guardiões Alfa-Psíquicos. O que era isso? Né? Era uma coisa esquisita, assim, um negócio meio místico? Não. Era um grupo de pessoas, uma fraternidade, uma reunião, né, de pessoas que iam guardar, né, essa egrégora, essa informação positiva. Por isso, guardiões, guardar essas nossas ideias em comum. Ideias de prosperidade, de sucesso, de amor, de bem-aventurança para todos. Esse projeto seguiu por um tempo, mas eu percebi uma coisa muito interessante, né? Eu comecei a sentir que as pessoas não estavam ainda preparadas para esse tipo de trabalho, porque eles estavam misturando, achando que era alguma coisa assim meio religiosa, meio místico, meio de nova era, alguma coisa assim. E eu falei, para, porque estão entendendo errado a proposta, não é nada disso, não é esse o caminho que eu quero dar para esse trabalho.
E aí o projeto avançou mais um pouquinho, mas eu fui parando, porque senti que o que as pessoas estavam entendendo desse trabalho não era bem isso, né? Não era isso, não era essa a ideia. A ideia era um grupo, né, uma fraternidade, um grupo de pessoas comprometidas, um com o sucesso do outro, um com a bem-aventurança do outro, né? E aí, mas volta e meia, uma pessoa ou outra me pergunta: e aí, Cris, os guardiões, vai voltar? Pô, não tem mais reunião dos guardiões, e como é que faz isso aqui? Eu falei: não, já avançamos um pouco mais, as pessoas estão um pouquinho mais esclarecidas, né? Não está igual aqueles cavalos com aqueles, eu não sei como é que chama aquele negócio no olho, então de mente aberta. Hoje é um novo momento. Eu acho que a gente pode tentar retomar esse tipo de atividade. Então eu estou criando novamente as meditações alfapsíquicas para as pessoas interessadas. E essas meditações alfapsíquicas, elas são criadas exatamente para quem quer se unir a uma egrégora de pessoas que torçam pelo seu sucesso, de pessoas realmente interessadas no seu bem, no seu melhor, e você igualmente interessadas no bem e no melhor delas. E eu reestruturei várias coisas nesse trabalho, esse trabalho antigo dos guardiões, acho que desde 2004, 2006, agora não lembro se já existia. Eu reestruturei muitas coisas e aos poucos agora eu vou estar voltando essas atividades para aquelas pessoas interessadas. Por quê? Porque entendo que isso vai fortalecer e muito a nossa capacidade de materialização, a nossa força mental. Então eu criei as meditações gregárias alfapsíquicas. Como que funcionam essas meditações? Uma vez por mês, uma nova meditação vai ser colocada para você gratuitamente, você não vai pagar nada por isso, né? É uma coisa que eu vou falar desde já, senão vão achar que estou vendendo alguma coisa, não. É um trabalho que é feito graciosamente. Eu vou estar disponibilizando uma meditação gregária. E se você acha que quer estar em sintonia com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma afinidade, com o mesmo desejo, né? Pessoas comprometidas com o seu sucesso e o sucesso de todos, então você vai ouvindo com essas pessoas as meditações alfapsíquicas. Você vai ouvir junto com elas. Claro, aí na sua casa você vai baixar esse áudio, cada um vai baixando, e nós vamos criando uma instância psíquica comum de todos para com todos. Esse é um trabalho que efetivamente funciona. No passado eu já vi resultados muito interessantes relacionados a isso, então eu vou explicar para vocês, aqueles que tiverem interesse, obviamente, em participar dessas meditações alfapsíquicas, como é que você pode fazer. Primeiro, se você é assinante da Unidarma, isso já está lá no seu painel, então não precisa se preocupar com nada, tá bom? Se você é assinante Unidarma, é só acessar a área do assinante e você vai lá em cursos e procura lá na categorias alfapsíquico. Você vai encontrar lá essa meditação que mês após mês ela é trocada, tá certo? Então está lá disponível para você. Se você não é assinante da Unidarma, não tem problema. Você pode escrever para mim, o meu e-mail é esse que está aí na tela, falecom@crisalmeida.com, e você fala: Cris, eu gostaria da meditação alfapsíquica, manda para mim, aí eu vou te mandar o link para você baixar essa meditação, tá bom? Por que eu já não coloco aí o link direto? Porque aqui, sabe aquele ditado, não dê suas pérolas aos porcos, né? Então, esse é um trabalho que é feito com muito carinho, é um trabalho gregário, é um trabalho para criar uma egrégora. Então eu não vou deixar isso aí para quem quiser, né? Para todo mundo, está aí disponível. Não, é um trabalho apenas para as pessoas interessadas, né? É um trabalho apenas para as pessoas que vão se comprometer em estar ouvindo diariamente esse tipo de meditação, que é uma gravação em MP3, e vão se comprometer positivamente com o grupo também. Tá? Então não vou deixar link nenhum. Quem quiser, tá aí meu e-mail, me escreve, falecom@crisalmeida.com. Lembrando que Cris Almeida tem a letra H, C-H-R, e o Almeida com 2 L's. Então quem quiser está aí disponível, vai ter também acesso a esse material. Quem já é da Unidarma já está lá, porque o pessoal da Unidarma é um pessoal diferenciado. Quem é da Unidarma são pessoas que já estão em busca de autoconhecimento, são pessoas que já estão numa jornada de desenvolvimento pessoal, então supõe-se, obviamente, que são pessoas já preparadas para esse tipo de trabalho. Mas agora, se você for ouvir
a meditação gregária, parcial ou completa, depois eu vou explicar o que é parcial ou completa, nós precisamos seguir você tem que saber algumas coisas importantes. Primeiro, você deve ouvir essa meditação preferencialmente à noite e no mesmo horário. Mas por que, Cris, ao meio da noite? Por que não pode ser de dia? Tem alguma coisa assim mística? Não, não, à noite eu explico por quê. À noite, o nosso psiquismo e o nosso metabolismo e a nossa atividade hormonal é completamente diferente da atividade hormonal e metabólica do dia. Quem é biólogo aqui, quem é médico, sabe disso perfeitamente bem, né? O seu corpo, ele tem um ritmo muito diferente. Imagine você, o seu corpo preparando você para mais um dia, né? Toda a biologia, todos os hormônios, cada célula do seu corpo está numa disposição. Chegou a noite, é outra disposição. A noite é o recolhimento. A noite é a internalização. Durante o dia é pôr para fora, é trabalhar, é atividade. Então, quando você faz essa meditação à noite, que é o momento de internalização, você vai ter um resultado melhor com a meditação. 2. Manter a disciplina diária. Então, vai ser feito da seguinte forma. Mês após mês, eu vou disponibilizar uma nova meditação gregária. Muito bem. E daí? E daí que todo dia você vai ouvir naquela meditação do mês e você vai estar, né, fortalecendo essa egrégora alfa-psíquica na medida em que você ouve essa mesma ideia que outros colegas também estão ouvindo. Isso vai fortalecer a força psíquica das ideias que estão sendo colocadas nesse áudio. 3. Preferencialmente após o banho. Primeiro, por um motivo muito simples. Quando você toma um banho, aí relaxou, né? Então você vem do trabalho todo suado, nervoso, estressado. Aí, peraí que eu vou ouvir minha meditação. Não faça isso, pessoal. Esse é um momento seu. É um momento de restabelecimento da sua força. Então toma um banho. Se não puder tomar um banho naquele momento, lava as mãos, enxuga a cara, lava o rosto assim, né? E se prepare, deixa o seu corpo preparado para esse momento de meditação. 4. Uma coisa que você tem que saber. Os áudios estão sempre relacionados com o tempo presente. Então esses áudios, eles possuem data. Então se você ouvir uma meditação do mês passado, já não vai valer, né? Porque elas estão imersas no tempo. Essa meditação que eu vou mandar para o e-mail de vocês, por exemplo, eu estou falando de todas as movimentações atuais, que está acontecendo no Brasil, etc. Porque ela vai mergulhar você no tempo presente. É uma meditação que vai projetar a sua força psíquica, mas ao mesmo tempo, por causa desta força gregária, ela está profundamente alinhada com o momento que a humanidade está passando. 5. Mentalizações. Alinhar o seu foco mental. O que eu disse agora há pouco? Que não é só o que você quer. Você tem que estar vibrando naquela energia. Então, essa meditação gregária vai ajudar você a vibrar na qualidade do pensamento que você precisa manifestar na sua vida nesse instante. 6. Durante o áudio, você vai ouvir o sonzinho de água. Chique, 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 chique. Vai ouvir aquela aguinha de fundo. De repente a água começa a aumentar, começa a diminuir. Então esse som de água, ele é feito de propósito. Lembre-se que o nosso corpo é feito do quê? De água, né? A biologia mostra 70% do nosso corpo é água. Então eu coloco propositadamente o som de água, porque nós estamos ativando por meio da ressonância, obviamente, por meio da ressonância estamos ativando cada célula do seu corpo nessa qualidade vibracional da meditação. 7. Você vai ouvir um ruído de fundo, muito sutil, parece um zunido, é assim, ó, zum, no começo da meditação. E aos poucos ela vai desaparecendo. Isso não é defeito do áudio, na verdade, esse som é um som especialmente preparado para colocar o seu cérebro nesta frequência alfa. Esse som também vai ajudar, o item 8, a estimular a sua glândula pineal. Aqui nas tradições orientais,
A glândula pineal está muito relacionada ao terceiro olho. É uma glândula muito importante. Ela regula toda a nossa atividade hormonal, parte dali. Né? Então você vai ter o estímulo da sua glândula pineal, que vai, obviamente, vai produzir algumas coisas muito interessantes no seu corpo. Né? Dentre elas a melatonina, que é um hormônio importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. E no final deste áudio, sempre vai uma música clássica, preferencialmente Canon in D, de Pachelbel, que é uma música, né, aí existe a musicoterapia, existem os cientistas da musicoterapia, que fizeram vários estudos com várias músicas diferentes, e essa música Canon in D, ela é uma música adequada para a projeção das suas ideias. Então, a minha sugestão, você ouve a meditação gregária, ela tem uma duração de 15 minutos, e depois, quando você percebe que começou a música do Pachelbel, você com a sua mente vai ficar visualizando aquilo que você quer. Porque agora o seu estado psíquico está altamente favorável para você materializar os seus sonhos. Então essa é a parte mais importante, você não pode esquecer disso, tá bom? Então ouve o áudio, baixe o áudio, permaneça de preferência sentado. Cris, eu prefiro deitar. Tá, pode deitar, mas eu prefiro que você fique sentado. Coluna reta, sentadinho numa cadeira normal, as mãos descansando sobre o seu corpo, feche os olhos, escute o áudio, de preferência com fone de ouvido. Não vai deixar ninguém te atrapalhar nessa audição, ninguém telefone. Se fecha no seu quarto, ouve a meditação gregária. Quando começar a música do Pachelbel, você fortemente pensa nos seus próprios objetivos. Imagine a sua vida abençoada, próspera, feliz e bem realizada. Tá bom? Então é assim que nós vamos trabalhar com essa meditação gregária. Agora tem mais uma coisa importante. A questão da frequência dessa meditação. Essa meditação vai ter uma nova meditação, e eu faço questão de explicar isso já nessa palestra, para que você entenda com mais clareza. Cada lua nova, nós vamos começar uma nova meditação. Ei, agora o Cris Almeida entrou no misticismo. Não, eu explico. A lua ela tem uma influência magnética imensamente poderosa no nosso psiquismo, mas não no nosso psiquismo, na nossa biologia. A lua é tão poderosa que todo o planeta Terra, pense por exemplo nos oceanos. Todos os mares, todos os oceanos são influenciados pelo quê? Pela lua, né? A maré alta, a maré baixa. Então bastou a lua fazer a sua movimentação, toda a água do planeta Terra se torna mais densa, mais baixa, mais alta. E o seu corpo? O seu corpo é feito do quê? Seu corpo é 70% feito de água. Inclusive eu coloquei aí um site de astronomia, que é muito interessante esse site, zenit.nu. Zenit.nu. Então ele mostra lá as fases da Lua. A agricultura faz uso das fases da Lua. Quando a Lua, por exemplo, é uma Lua cheia, as mulheres aqui principalmente precisam saber disso, ficam mais sensíveis. Os homens também. Só que o homem é mais tosco, né? Mais brucutu. Né? As mulheres ficam mais sensíveis. Os homens tendem a ficar mais sensíveis, mas as mulheres mais. Porque a Lua está cheia. Então as nossas emoções, elas ficam mais flutuantes. Quando é lua minguante, né, a gente sente assim, um certo mais cansaço, mais fadiga. Hoje começou a lua minguante. É um momento muito adequado para fazer limpeza, para acabar certas coisas. Quando é lua nova, o pessoal da agricultura sabe disso muito bem, é época de semeadura. Então toda época de semeadura, cada vez que vem lua nova, eu vou lançar uma nova meditação gregária. E aí a gente, respeitando as leis da natureza, nós vamos obter um resultado melhor com a nossa meditação gregária. Tá certo? E a segunda recomendação que eu faço, e para esta recomendação, você precisa conhecer o trabalho do Masaru Emoto, esse cientista japonês. Ele fez vários experimentos com a água. Inclusive tem no filme The Secret, se fala da mensagem da água, tem lá quem já assistiu sabe do que eu estou falando, mas tem também aí o site do Masaru Emoto com os trabalhos dele publicados, e ele mostra como a água é sensível
para absorver a vibração do ambiente. Então ele colocava, por exemplo, um copo d'água numa sala onde estava tocando hard rock, né? Em outra sala, um copo d'água onde estava tocando música clássica, música barroca, e depois congelava esses cristais de água no telescópio, e a forma dessas águas era completamente diferente, né? E ele provou isso cientificamente, como a água é sugestionável aos padrões mentais. Ele colocava frases no copo de água. Numa água ele colocava escrito amor. Na outra água ele colocava eu odeio você, eu quero te matar. Depois congelava essa água e os fragmentos, os cristais dessa água, puxa vida, completamente diferente. Então a água, ela tem uma capacidade de absorção da vibração vigente muito forte. Se você é evangélico, você vai ver, por exemplo, que o pastor da sua igreja, normalmente ele fala, pega aí o copo com água, deixa aí do lado do rádio que eu vou fazer uma oração. Isso está certo. Dentro da visão da física quântica, não só da física quântica, da física mesmo, isso está completamente correto, porque a água, ela absorve essa vibração. Então, quando você fizer essa meditação, isso não é obrigatório, mas é legal se você fizer. Você deixa um copo com água ali do lado onde você está sentado e no final da meditação você toma aquela água, porque ela vai estar impregnada com a qualidade vibracional da meditação que você fez. Então você está materializando em forma líquida os pensamentos que você está incorporando naquele momento. E você então, por meio desse processo extremamente simples, vai potencializar muitas vezes mais o resultado da meditação que você está fazendo, tá certo? Então olha só, o pessoal da Unidarma já tem disponível a meditação gregária, lá na área do assinante, clique em cursos, procure lá na categoria Alfa Psiquismo, vai encontrar lá. Quem não é da Unidarma, mande um e-mail para mim, falecom@crisalmeida.com, e eu vou mandar para você a meditação gregária, tá certo? No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que todos vocês tenham uma semana não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.